Boa tarde, minha galera. Boa tarde. Hoje eu e o Guilherme estamos aqui para fazer uma aula com o professor Luan. E a gente vai tratar hoje o tema matriz energética brasileira dentro do currículo lá do DF que ele passou para a gente. Matriz energética brasileira se enquadra dentro do espaço socioeconômico do Brasil. E essa matéria se dá para o segundo ano do ensino médio. E a gente hoje vai propor aqui essa aula de forma EAD, como ele pediu, com uma proposta de intervenção que faça os alunos interagir com a gente durante a aula. Então, vamos dar início a esse processo. Passo a palavra para o Guilherme para ele começar a apresentação. Vou só começar a Vai. apresentar um arquivo aqui. Só um minutinho, meu brother. Pronto. Já está aparecendo para você aí, cara? Já está aqui. Então, boa Beleza. tarde. A gente vai começar a aula falando especificamente sobre a matriz energética do Brasil. Vamos passar por um contexto histórico brasileiro da matriz energética, como ela se formou, onde começou, e acabar em como está, quais são os problemas relativos a essa matriz energética, o que nós podemos mudar, o que pode deixar de ser feito, começar a fazer, projetos futuros, enfim. Então, assim, o contexto histórico dessa energia começou lá no Brasil Império. Por mais que a gente pense que energia elétrica é algo muito novo, o que é mesmo, mas é um pouco mais antigo do que até eu mesmo pensava antes de ter um pouco mais de conhecimento, né? Uma curiosidade boa é que começou lá no Brasil Império. Dom Pedro II, aquele que assumiu com 15 anos a monarquia brasileira, ele era um entusiasta, sempre foi educado para ser um monarca, então acaba sendo um entusiasta de novas tecnologias. Ele viajava muito a turismo, fez diversas viagens ao Egito, à Europa, conheceu muita gente. Então, sempre que ele tinha alguma notícia de alguma novidade, tecnológica mesmo, ou até mesmo histórica, cultural, ele gostava. Então, ele tinha esse apreço muito grande por arte, ciências. Ele gostava de se manter bem inteirado dessas coisas, né, que aconteceu na época dele, ali mais ou menos entre o ano de 1830 a 1870, a 1890, vamos colocar aí, extrapolar para cima logo. Né? Nesse fecho aí, ele era muito bem inteirado de tudo. E certa vez, no ano de 1876, na comemoração do centenário da independência americana, independente dos Estados Unidos, houve uma exposição e aí várias pessoas apresentaram novas tecnologias, pesquisas em diversas áreas, né? Era uma época que a Inglaterra já tinha iniciado sua revolução industrial, já estava a todo vapor, os Estados Unidos já tinham sido independentes, então, enfim, já estava tendo uma industrialização, já estava tendo vários avanços tecnológicos nessa época. E aí Dom Pedro, um entusiasta disso tudo, não poderia faltar nessa convenção, vamos dizer assim. E aí tinha de tudo nessa convenção. Ele conheceu ninguém mais, ninguém menos do que Thomas Edison, o inventor da lâmpada e também atribuído o inventor da energia elétrica. Né? Hoje a gente sabe que o Nikola Tesla tem um trabalho muito bom nisso, mas enfim, quem levou os maiores créditos foi o Thomas Edison mesmo. E aí Dom Pedro viu a energia elétrica, viu como funcionava aquele, aquele motorzinho chamado de dínamo, né? Girava a armazenação dessa energia. Obviamente, era uma usina hidrelétrica muito, muito primordial ainda, né? Muito simples e não gerava grandes capacidades de energia. Isso foi em 1876. Dom Pedro ficou extremamente fascinado com isso, tanto quanto ficou fascinado com o telefone. Né? Ele encontrou o Graham Bell, inventor do telefone, nessa mesma exposição, junto com Thomas Edison, e, enfim, isso gerou outras perspectivas que estão em outros temas. Mas, enfim, Dom Pedro ficou muito entusiasmado com isso e ofereceu um convite para o Thomas Edison experimentar essa nova energia aqui no Brasil, né? E aí a energia elétrica chegou no Brasil oficialmente em 1879. Essa energia, como ela não tinha grandes capacidades e nem tinha o que usar, né? A gente não
geladeira para poder ligar a energia elétrica, então se usava muito em iluminação pública. A iluminação pública foi um problema muito grande. Antigamente era feita à mão mesmo, né? Você ia lá, acendia as tochinhas, utilizavam o óleo de baleia para fazer isso, então caçavam-se muitas baleias, gerou muitos problemas ambientais naquela época em relação a isso, elas quase entraram em extinção, várias delas, mas aí foi substituído pela energia elétrica e a coisa começou a fluir melhor. Aí chegou no Brasil em 1879, lá na Estação Central do Rio de Janeiro. Foi o primeiro projeto de iluminação pública. Foi lá no Rio, e essa energia ela era gerada por grandes máquinas a vapor, que davam esse impulso para o dínamo gerar e gerar essa energia como a gente conhece hoje, né? Basicamente como funciona uma hidrelétrica. Ou como toda energia, você gira uma turbina para gerar a própria energia. Então isso aí era movido por máquina a vapor, que já tinha sido inventada na Revolução Industrial Inglesa. Isso aí já estava bem avançado, né? Nos limites daquele tempo, obviamente. Aí lá em 1883, Dom Pedro foi dando andamento a esse projeto. Então, assim, do ano de 1876 a 83, passaram um pouco mais de 7 anos e Dom Pedro já começou a instalar um serviço público de energia elétrica no, lá no Rio de Janeiro também, mas era no bairro, se eu não me engano, Goitacazes. É um serviço público para gerar essa energia e expandir essa iluminação urbana com base na energia elétrica, né? Concomitantemente, também em 1883, foi construído a primeira hidrelétrica lá no estado de Minas Gerais, né, que era para ajudar na época da mineração e etc. Então, assim, a coisa foi escalando muito bem, né? E aí, as principais fontes de energia hoje no Brasil são petróleo, gás natural, biomassa hidrelétrica, além de algumas outras utilizadas em menor escala, como a energia nuclear, que teve a inauguração da usina lá de Angra em 1885, né? Mas hoje ela tem um percentual muito pequeno de geração de energia, né? Então, assim, as fontes são divididas em renováveis e não renováveis. Vou passar a palavra para o Alisson para ele falar um pouquinho com a gente. Arrocha aí. Boa tarde, meus queridos alunos do IFB. Então, hoje o Brasil é um país, se eu não me engano, desculpa, tenho toda certeza, eu sou professor, ele é o país com a matriz energética mais renovável do mundo. Hoje a gente tem em torno de 45% da nossa matriz energética renovável. Isso é um marco, é uma coisa muito importante. Nosso país é um exemplo, tido como exemplo na geração de energia mundial. E esse tipo de energia renovável causa menos impactos ambientais para o nosso país, né? E também menos impacto para o mundo, de uma forma que a gente não vai esgotar matérias-primas ou outros tipos de materiais. Isso é muito importante. Hoje, o Brasil, ele tem como o petróleo sua principal fonte de energia, hoje no nosso país. Depois do petróleo vem o gás natural, a biomassa. O que é a biomassa? A biomassa pode ser o etanol, pode ser a cana-de-açúcar, que é a mesma coisa, pode ser até beterraba, ou também milho. Esses derivados, eles são extraídos e se tornam etanol. Aí a hidroelétrica, né? Que, se eu não me engano, é a que a gente mais conhece aqui no nosso país. Por exemplo, temos lá no sul a Itaipu, que é uma das maiores do mundo, gera bastante energia. Mas esse tipo de gerador de energia, ele também é meio prejudicial, apesar de ser renovável, né? Porque ele ocupa um grande espaço de água. No momento que você cria aquela barragem, você acaba devastando e obstruindo passagens ou acabando com vegetação. É algo que, infelizmente, ocorre, né? Então, e esse conteúdo que a gente está passando para vocês, ele se enquadra no currículo em movimento do Distrito Federal. Então, dentro do espaço socioeconômico brasileiro, e as habilidades que vocês têm que desenvolver ao final dessa aula é entender a composição da matriz energética do Brasil e o funcionamento dessas energias dentro do nosso país. Qual é a importância de estudar esse conteúdo, né? À medida que o nosso país vai se industrializando, a matriz energética foi se diversificando e se modernizando cada vez mais para suprir essa demanda. Que nem o Guilherme mesmo falou. Antigamente, nós tínhamos cidades menores do que temos hoje em dia,
era possível fazer essa iluminação noturna de forma manual. Mas hoje, se você parar para pensar, já não é mais possível. Temos cidades de grande escala, gigantescas. Se a gente for fazer isso manualmente, a gente viraria a noite, não ia terminar e ia ter o dia, entendeu? Não valeria a pena fazer esse tipo de serviço. Hoje, aqui temos um gráficozinho mostrando nossas principais fontes de energia. Como vocês podem ver, que eu falei para vocês, o petróleo é o maior. O petróleo, ele é o mais usado, ele é o mais, dizemos assim, o mais que nem carro tem uma autonomia melhor de uso, mas ao mesmo tempo ele é muito prejudicial ao planeta, né? Ele solta o CO2 na medida que a combustão é feita, e isso acaba prejudicando a atmosfera, causando poluição, causando doenças pulmonares, entre outros fatores. Os derivados de cana também são energias renováveis, a hidráulica é renovável. O petróleo não é renovável, ele se renova aqui no nosso planeta, mas ele se renova de um jeito que não vamos conseguir estar aqui quando ele tiver mais petróleo. Ele não se renova ao tempo que a gente usa, entendeu? A gente vai acabando com ele, ele não se abastece na mesma medida que a gente gasta. Por isso, ele não tem um conceito renovável. Agora eu vou encerrar essa apresentação, só um minuto, e vou falar o seguinte para vocês. Eu estou sentindo a falta de interação bastante nesse módulo EAD da parte de vocês, e queria aqui apresentar para vocês um projeto para a gente fazer um trabalho juntos na próxima aula. Eu queria dividir a turma em 5 grupos, e cada grupo ficaria responsável por apresentar uma das principais energias da nossa matriz. Isso aqui seria, eu ia separar por petróleo, hidrelétrica, biomassa, gás natural e carvão natural. Se por acaso der mais que 5 grupos, aí a gente pode acrescentar um adendo aí, tipo, uma energia que está crescendo muito no nosso país, que é a eólica, ou então a solar. Mas só se casos sobre algum grupo. Então, eu vou precisar que vocês montem esses grupos e tragam para a gente na próxima aula essas questões que a gente vai debater aqui. O que eu quero que vocês tragam para mim? Dentre esses 5 que eu falei. Eu quero que vocês tragam para mim pontos negativos e pontos positivos desse tipo de energia, os danos que elas podem causar ao planeta, ao meio ambiente, entre outros. Quero que vocês também tragam a forma de utilização, como que é utilizado, como que é feita essa energia, como é gerada essa energia. E a relação de custo também. Qual energia é mais barata para se produzir, mais cara? Mais cara. Os requisitos para a fabricação da energia, né? Como assim? O que é preciso para aquele lugar poder fabricar aquele tipo de energia? Por exemplo, uma energia hidrelétrica, vou dar um spoiler aqui. É necessário ter uma grande vazão de água, obviamente, para vocês poderem construir aquela barragem, e também uma grande queda, né? Para poder fazer os geradores se moverem e transformar aquilo em energia. Também quero que vocês expliquem o porquê a energia de vocês é ou não renovável e o conceito de renovável ou não. Quero ver isso de vocês na apresentação. Nós vamos ter 2 aulas de 50 minutos, mais ou menos aí 100 minutos para vocês se apresentarem. Vou dar 15 minutos para cada grupo para apresentar esse trabalho. Ao final, a gente vai estar avaliando a apresentação de vocês, entendeu? Ao final dessa avaliação, a gente vai complementar o que a gente achar que vocês não trouxeram e vamos também fechar a matéria de matriz energética. Vamos trazer tudo que a gente não falou aqui ainda hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode sanar nesse dia, entendeu? E Falar um é pouco isso. sobre como que o Brasil saiu nisso, como que ocorreu as privatizações das empresas elétricas. Mas isso aí pós-apresentação, porque senão a gente vai falar muito do que vocês vão falar nos grupos. Então, Como a gente se já está no ninguém final da falar, a aula de gente hoje, vai e complementa. beleza? Eu só quero isso de vocês. Vou, vou mandar para vocês um arquivo com os requisitos que eu quero dessa apresentação. Lembre-se a cumprir esse prazo de 15 minutos, porque a gente não tem muito tempo e eu preciso finalizar essa matéria na próxima aula. Preciso trazer alguns pontos que eu não trouxe ainda hoje, porque não deu tempo.
E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp, por e-mail, que nós estamos aí. Preparem no dia o slide, passa o arquivo para quem tem um PC que possa descarregar, para a gente não ter nenhum problema. E quero a interação de vocês, assistindo falta. Preciso que vocês dialoguem com a gente, porque eu estou aqui só seguindo o bonde, parece que eu não tenho ninguém do outro lado, eu não vejo vocês interagindo. Preciso disso, preciso disso. Mais alguma coisa para falar, professor Guilherme? Guilherme, mais alguma coisa? Não? Tudo certo, o Então é, microfone estava desligado. Tudo ok. então é isso aí, galera. Vou encerrar aqui por hoje. Muito obrigado. Até a próxima semana. Vou mandar lá no grupo da sala lá tudo que a gente precisa e aguardo vocês. Até mais. Tchau, tchau.